Entre o prato e a mente, nutrindo o seu conhecimento. Sejam bem-vindos ao podcast Entre o Prato e a Mente, um podcast onde nós discutimos adesão, recaída e manutenção no processo de emagrecimento. Nos últimos anos, o emagrecimento tem se mostrado rápido, porém, uma pergunta vem permeando a minha mente e me deixando intrigada. O que o paciente faz depois que emagrece? Será que ele realmente está preparado para esse processo de manutenção? Para conversar sobre isso, eu trouxe hoje uma parceira, uma nutricionista incrível que me acompanha já há muito tempo, Isabelle Mastelaro. Obrigada, Aline, pelo convite. Um prazer poder fazer essa reflexão juntas aqui dessa nova fase que o emagrecimento tem vivido. Que bom, Isa. Eu fico muito feliz porque você está comigo no CPM, que é o protocolo que eu tenho de emagrecimento, na mentalidade no emagrecimento já desde 2020, Isa. Desde 2020, que eu como psicóloga e a Isa como nutricionista temos esse intercâmbio com os nossos pacientes, né? Para buscar que eles, para além do emagrecimento, né, Isa? Sem dúvidas, Aline, a gente tem sentido essa demanda, né, de trabalhar o comportamento e a mudança como um todo e não só a dieta ou a mente, né, esse casamento. E nesse tempo todo, o emagrecimento, o processo de emagrecimento vem mudando muito, né, Isa, com as medicações, os protocolos de emagrecimento atuais, né? Eu quero começar com uma pergunta intrigante para você. Com toda esse processo que vem se apresentando, as medicações, as canetas emagrecedoras, emagrecer acabou ficando fácil. Como você tem visto isso no seu consultório, Isa? Realmente eu acho que surgiu como um potencial aliado e que muitas pessoas enxergam como um encurtador de caminho. Eu acho que é aí que mora o erro, né? Na verdade, a medicação ela vem como um aliado nesse tripé que a gente já entendeu, que é eu preciso me alimentar bem, eu tenho uma questão emocional, a minha mente me guia ali, eu tenho uma atividade física, mas muitas vezes eu não consigo controlar o meu impulso, o meu desejo de comer, e é aí que a medicação entra, né? Mas se eu não trabalhar a questão mente e a questão comportamento, hábitos alimentares, essa medicação não vai surtir o efeito que ela deveria. Né? Então, muitas vezes perde-se peso, mas não sabe se manter o peso perdido, porque não houve mudança no caminho. Então, a medicação te dá um tempo para aprender, para mudar, mas se você não fizer esse processo, de nada vai valer. Olha só, isso que você está falando é super importante, né? A medicação, ela te dá um tempo para mudar. Ela é como assim, ela prepara o seu cérebro, ela prepara a sua mente para receber aquele treinamento, aquelas informações, para mudar hábitos, mas se você usa isso como um atalho, né? Simplesmente vou tomar essa medicação e vou ser emagrecida, né? E não busca apoio para esse processo acontecer, para adquirir de fato novas habilidades, o que acontece quando você para a medicação? O que você tem percebido? Você tem recebido pacientes no seu consultório que pararam a medicação e não sabem o que fazer com isso, ou estão mais ansiosos, alguns até apavorados com o medo do reganho, né? Como tem sido isso, Isa? Sem dúvida, a medicação, de modo geral, é relativamente recente, então a gente tem visto agora pacientes que estão completando 1 ano e meio, 2, que vão se preparar para um potencial desmame, mas o que acontece muitas vezes é a parada por si só. Então a pessoa decide parar a medicação, seja por um custo, seja porque ela já chegou num peso que ela acha bom, sem o acompanhamento. Então nessa hora a gente vê a ansiedade, vê uma angústia na hora de voltar a comer, de se ressocializar. Poxa, a medicação inibia meu apetite. Agora que eu parei a medicação, eu tenho muito desejo. Eu quero repetir um prato. Eu quero voltar a beber bebida alcoólica numa quantidade elevada. Então, eu vejo que essa falta de preparo para a parada da medicação é sim um alerta ao reganho e como qualquer outra dieta ou outra medicação poderia fazer. Não é um problema do medicamento novo, sabe? É uma coisa já recorrente. Eu estava pensando nisso, né? Enquanto você estava falando, não é novidade que os pacientes têm dificuldade com manutenção, não é? Dieta cetogênica, vai lá, aquela restrição e faz a dieta e tal.
É algo que ele sustenta para a vida toda? Alguns adotam isso como estilo de vida, mas não é o mais comum, é um período, né? As dietas mais malucas que a gente já até discutiu em alguns momentos, dieta da sopa. Esses dias eu ouvi um paciente que fez dieta do tomate. Eu falei, o que é dieta do tomate? É tudo de tomate. Então só come tomate, molho de tomate, é tudo tomate. E aí você fala, tá bom, como é que não emagrece? Né? Vai emagrecer, mas como é que sustenta isso? E a gente sempre escuta dos pacientes, né? Manter é mais difícil. E eu acho que agora isso ficou mais difícil ainda, né? Por que a manutenção sempre foi difícil, mas agora tem se mostrado mais alarmante para os pacientes? Eu acho que tem muito a ver com essa questão do tempo. Então, quando se demorava 6 meses para perder 10 quilos, a gente tinha tempo para fazer um segmento, a pessoa fazia tentativas. Poxa, eu vou viver o final de semana, deixa eu entender onde está muito, onde está pouco. O processo, ele era muito mais ali aproveitado. Hoje, quando esse paciente tem uma meta de perder 10 quilos e ele perde isso às vezes em 2 meses, às vezes em 1 mês, de uma forma muito drástica e abrupta, ele não teve sequer oportunidades para testar a vida real. Poxa, como eu vou ficar no fim de semana, como vai ser nas férias, como vai ser na viagem. Então, é aí que eu acho que rola essa desorganização e um reganho, uma ansiedade, né, e esses conflitos. E aí eu fico pensando aqui, ó, eu não sou contra a medicação. Eu acho que ela é um avanço da ciência, ela é muito bem-vinda para muitos casos. O problema é ela estar sendo administrada, às vezes automedicada, né? Eu já ouvi, por exemplo, já chegou gente para mim e falou assim, você vende Mounjaro? Eu falei, como assim? Primeiro que, né, não sou farmacêutica, não sou farmácia, né? Segundo, como é que eu vou vender uma medicação? Ah, não, é porque às vezes... Então, tem aí essa facilidade de adquirir essa medicação, que às vezes nem foi o médico que prescreveu, né? E os pacientes estão usando de forma aleatória ou de automedicação, né? Que eu acho que prejudica muito isso, porque a medicação, ela é bem-vinda, quando bem administrada, bem prescrita, né, bem seguida, mas quando ela vem dessa forma como um atalho... Exatamente. E nessa forma de automedicação, né, não se ajusta doses. Então, eu vejo pessoas usando doses altíssimas. Já chegou uma paciente para mim dizendo, Isa, eu tô conseguindo comer 1/3 de uma banana, eu tô totalmente sem apetite. E na discussão, eu correlacionar com ela, olha, sua dose está muito alta, e para ela sequer isso era uma opção, né? Ah, não, todo mundo está usando o Mounjaro nessa quantidade, né? Essa é a quantidade que de fato emagrece. Eu falei, não, você vai buscar um acompanhamento médico. E ao ir ao médico, ela foi fazendo um desmame, foi para uma dose menor e ficou super bem. Então, eu acho que a gente como profissional também precisa se capacitar para poder dar esse alerta. Olha, você precisa do médico também, é uma equipe, é um acompanhamento, isso que você está fazendo traz sim prejuízos, é perigoso, porque na internet às vezes é tudo muito bonito, né? Você falou agora uma frase, nós profissionais precisamos nos capacitar para, né? Eu vejo que você já conhece há bastante tempo, já está comigo há muito tempo, e eu sei que já de tempos tem esse olhar para a nutrição para além do prato, né? Você já olha para esse processo mental no emagrecimento desde que eu te conheço, até por isso você foi a nutricionista que eu chamei de minha, né? Já foi minha nutri dos meus pacientes, mas hoje esse olhar se faz cada vez mais necessário, né, Isa? Para esses profissionais que estão entrando no mercado ou que já estão no mercado e que estão agora sentindo essa lacuna, né? Poxa, só prescrever um bom plano alimentar não está funcionando, só prescrever, só ajustar a alimentação, só balancear não está mais funcionando. O que falta para o profissional da nutrição nesse momento, nesse cenário que está se apresentando e que, assim, não vai voltar atrás? A gente vai ter que buscar uma forma de funcionar com esses pacientes diferente, né? Sim, e a sua fala me fez pensar também nesse movimento da inteligência artificial, que acontece simultaneamente. Então, hoje em dia, é verdade que um paciente consegue no ChatGPT uma dieta de 1.500 calorias sem precisar de mim.
né? Então, qual que é o recado para esse profissional que está chegando no mercado agora ou que vai se formar ainda? Capacite a sua versão humana. O que você tem de diferente da máquina? Porque falar que uma paçoca tem 90 calorias, ele pesquisa isso com muita facilidade hoje, que talvez há 10 anos atrás não era assim. Era uma pesquisa muito longa, de fontes, né, desconhecidas. Hoje ele faz até uma tabela para você, te dá equivalentes, faz tudo. Então, capacita a sua ferramenta humana. O que você tem autêntico, seu, de pessoa, né? Qual é a forma que você consegue explicar, trazer facilidade para a vida desse paciente? Você quebra quais mitos? Como é que você entrega essa informação, né? Se todo mundo vai ensinar a comer salada, o que você pode fazer para ensinar esse paciente a comer a pizza que ele gosta? Então, eu vejo que às vezes o profissional quer inovar muito, mas perde o básico. Não ensina os alimentos do dia a dia, uma compra no mercado, como economizar, né? Então, eu acho que essa autenticidade vai ter que exigir o material humano. Então, você precisa saber conversar, ter uma boa escuta. Poxa, esse paciente está falando que ele comeu muito fast food. Qual foi o contexto? Você estava com fome? Você estava cansado? Estava estressado? Foi uma semana difícil? Porque isso conta se naquele mês ele não teve resultado por conta de um evento muito específico. E gera culpa, e gera medo. Então, eu acho que falta o profissional aprofundar um pouco nessa questão de rotina, de hábito, de conversa, escuta e fortalecer esse vínculo com o paciente, né? Essa coragem e essa confiança para poder trocar em miúdos ali. Eu acho que esse é o grande diferencial que a gente vai viver nos próximos anos. Porque é isso, né? O paciente sabe cada vez mais. Sim. Por que ele continua não fazendo? Porque a pergunta que precisa ser feita não é o que você comeu fora do seu plano, a pizza que você comeu, o hambúrguer que você comeu, o exagero que você cometeu no final de semana. A pergunta é, por que você cometeu esse exagero? Quais processos mentais e emocionais estão envolvidos aí? Se você sabe que é um exagero, se você sabe que isso vai te afastar da sua meta, por quê? Qual é o motivo? E não um porquê acusativo, acusando, é um porquê de escuta, até para que ele mesmo se escute, né? Cada vez mais os pacientes vão ter que assumir essa postura de o que de fato está acontecendo comigo? Sim. Por que eu não estou conseguindo fazer o que eu sei que eu preciso fazer? E eu acho que a retomada também, né, é o nosso papel, porque sair da rotina, todos saem, né? Você sai, eu também saio, a gente comete erros e no início do processo é natural essa dificuldade. Poxa, eu tava indo super bem, aí um dia difícil, eu fui muito mal, e aí eu vou nesse muito mal, no 8 ou 80, né? Sim. Já que agora eu fiz o fast food, então não tem como voltar para minha dieta, que tá muito desalinhada, né? Então, eu acho que o papel do profissional também é mostrar esse caminho. Peraí, onde foi o exagero? Por que você se sentiu assim? Será que não foi um momento importante ali de você ter esse alívio, de poder comer? E agora vamos retomar? Como que é a retomada? O que você tem em casa que a gente pode usar, né? Então, às vezes falta esse material extra que a pessoa sozinha não vai conseguir fazer sem o profissional. Exato. Hoje mesmo eu estava atendendo uma paciente e ela é dos Estados Unidos. E ela me disse assim, a gente vendo ali, quais são os alimentos que não podem faltar, né? Comida de verdade, legumes, proteína, o carboidrato, né? E ela tem lá o plano da nutricionista dela e a gente foi avaliando isso. E aí ela falou assim, Aline, mas o meu problema é fruta. Fruta aqui nos Estados Unidos não tem gosto de fruta do Brasil. Eu falei, que dó. Que pena, porque eu amo fruta, né? Fruta para mim, nossa, faz parte da minha vida, me imagino sem fruta. Aí a gente foi pensando juntas em alternativas. Ela falou, não, aqui tem muitos mirtilos, os morangos, berries, né? as berries, que são frutas vermelhas. E aí eu falei, de que forma que a gente pode usar isso, então? Né? Aí ela falou, minha nutri já até falou para eu bater com iogurte. Eu falei, então... Agora é verão lá, né? Falei, então, se você bater com iogurte, é uma forma de consumir a fruta, né? E a gente foi pensando em alternativas. Se a gente não pergunta por quê, né? Não olha para além do prato, né? Não pensa em estratégias ou em planos de ação para ajudar esse paciente, ele exclui frutas da vida dele porque simplesmente não são gostosas ou porque simplesmente... Né? E eu me lembro, inclusive, uma mentoria que você deu para as minhas alunas, que você ensinou elas a usarem os alimentos, testarem texturas diferentes, né? Então, não gosto de legume, então que tal fazer na air fryer? Que tal fazer de outra forma, raladinha, ou, né? Porque às vezes você não gosta de
um elemento ali, mas mudando o preparo, Fica bom. mudando... E isso não é só dieta, né, Isa? E você veja como quantas coisas vão surgindo em um diálogo quando você se preparou para isso, né? Então, eu acho que o profissional cada vez mais tem que capacitar essa escuta, porque quando o paciente diz para ele assim, é que eu tô muito cansado, tem mais coisa ali. Esse cansaço fez com que não conseguisse preparar a marmitinha, que dormiu tarde, que pulou o treino. Qual dessas informações o nutricionista vai usar para ajudá-lo, né? Uhum. Então, eu acho que essa atenção, essa escuta, esse detalhe, fazer registros, né? Eu tenho incentivado muitos pacientes a fazer um diário alimentar, porque a pessoa às vezes comeu mal numa quarta e ela acha que foi muita coisa horrorosa, mas quando ela vai ver, né, no recordatório, poxa, foi muita coisa boa também, né? E também para pegar detalhes, que nem essa questão da fruta. Poxa, eu não tô comendo fruta, eu anotei 7 dias aqui e realmente apareceu muito pouco, então vamos trazer isso para consulta, né? Você veja como a gente vai além daquela 1 hora que sentou ali no consultório, a pessoa foi para casa dela e se encerrou, né, o processo. E quando o profissional tem esse olhar, né, de escuta do que está além da comida, isso inibe um pouco ou favorece, na verdade, a adesão. Porque o paciente, ele tende a fugir do nutricionista quando errou, não é? Não é assim? Sim. Errei, não cumpri, não fiz, não vai ter diferença no meu peso, não vou lá para tomar bronca da Nutri, Sim. não é? Então, quando o Nutri escuta e traça estratégias, o mais importante é que ele vá quando deu errado, né? É mais importante ainda que ele vá quando deu errado. Porque é ali que a gente vai, de fato, gerar uma discussão, né? Eu falo assim, vocês não têm que vir aqui só para ganhar 10. Quando tá tudo muito lindo e funcionando super bem, é onde menos precisa-se do profissional, porque a pessoa aderiu, tá fluindo legal. Mas naquele mês que você teve uma rotina muito estressante de trabalho, parou de treinar, mudou de casa, viajou, é aí que a gente tem que conversar. Porque a gente precisa traçar uma estratégia nova para aquela dificuldade, né? Então, é trabalhar dificuldades. Eu sempre gosto de mostrar para o paciente que a dificuldade vai surgir. Ai, não, mas eu vou super bem, Nutri, não se preocupa comigo que eu, quando começo a dieta, eu não falho, não sei o quê. Não tem problema, mas você vai sentir alguma dificuldade e nessa hora eu vou estar aqui e a gente pode trocar, a gente pode perguntar. E isso que você falou é verdade. O profissional que ele vai se tornando reconhecido, muitas vezes é porque ele ofereceu um bom suporte. Porque ele foi atencioso, porque ele foi educado, porque ele entendeu as limitações. E aí não tem medo, aí eu vou gostar de ir lá, eu vou propagar, vou indicar, né? E naturalmente você vai conseguindo o seu sucesso, porque às vezes as pessoas acham que é por um milagre ou uma ferramenta muito inovadora. E foi um bom atendimento. Foi o material humano. Exato. Que a IA não substitui. Não vai. Por mais que ele seja simpático, tenha nome, Sim. te chame de querida, né? Não substitui aqui, ó, o tete a tete, né? O material humano. Exato. Agora eu vou fazer com você um desafio, que é um bloco aqui do nosso podcast, que são verdades que ninguém gosta de ouvir. Vamos lá. Só que eu vou fazer com você, você vai fazer comigo. Tá bom. Tá bom? Eu vou te fazer uma afirmação. Certo. E você vai me dizer se concorda ou discorda e por quê. Vamos conversar sobre esse assunto. Combinado. Depois você faz uma afirmação para mim e eu faço meus processos. Topa? Fechou. Bora lá. Primeiro, ó. Emagrecer nunca foi o maior desafio. Concordo. A gente, se puxar aí 10, 20, 30 anos, já existiu dieta da sopa, suco detox, shot matinal, opções não faltaram para emagrecer rápido, para perder peso na balança e ver resultado de forma imediatista. Então, isso não é novidade. Agora, o depois dessas estratégias, eu acho que é uma lacuna que veio já de longa data no mercado, mas que está muito mais evidente agora. Tá bom. É o que a gente vê agora, os pacientes chegando apavorados. Sim. O que eu faço agora? Eu já perdi peso. E outra, né, Isa? Os pacientes, eu acho, inclusive, a gente estudando e os estudos mostram que tem uma porcentagem de reganho de peso que é esperada e natural de qualquer processo de emagrecimento. Sim. Né? Tem uma porcentagem, eu não sei, é 3 de 3 a 5%. De 3 a 5%, Sim. de 3 a 5 quilinhos é um reganho, até na cirurgia bariátrica, né? Não é considerado um problema esse reganho, é considerado esperado. Só que o que acontece? O paciente reganha ali 3 quilos, dentro do esperado. Catástrofe. Ele não sabe o que fazer com isso, ele não tolera
esses 3 quilinhos. E aí não para nesses 3 quilos, porque já que eu já ganhei peso, eu não sou competente, eu não dou conta, eu não sei manter, agora libera ali a porteira para ganhar mais, né? E às vezes o erro principal veio na meta, né? Por que que foi colocado para ele de que ele tinha que ficar estático no peso que ele chegou? Não foi explicado, olha, vai ter essa oscilação, a parte de manutenção agora de adaptação pós-emagrecimento, ela é importante, a gente ainda vai fazer ajustes na dieta e nas metas. Então, acho que ele sai ali sem essa perspectiva e aí ele vai olhar para a internet. Todo mundo emagrece muito, ninguém reganha, todo mundo fica super feliz, perde 20 quilos e nada mudou, e só eu sou o ET. E o plano de manutenção, né, o processo para trabalhar a manutenção, ela deve começar quando você atingiu o emagrecimento ou lá junto com o processo de emagrecimento? É junto, é simultâneo, né? Mas tem algumas coisas que eu falo assim, a gente começa a aprofundar a dieta no processo de manutenção. Então, às vezes, algumas informações que a pessoa não tinha antes. Ah, proteínas mais magras. Ah, pratos que eu vou comer por quilo, que não foi necessário antes, lá no começo, mas que na hora da manutenção faz diferença. Olha, eu vou viajar, na viagem eu costumo comer em tal lugar, isso aqui a gente não tinha comentado. Vamos trabalhar como que é a vida pós ali, sair para o mundo, eu falo, é a liberdade, né? Então, esse processo a gente começa do meio do processo de emagrecimento para ir até a alta com mais segurança, né? Então, tem que ter lá no começo essa conversa. Onde você vai? Você gosta de jantar em algum lugar diferente? Quais são as viagens? Às vezes é uma pessoa que trabalha viajando, então ela vai ter muito mais comidas fora do que em casa, né? Então, ter esse detalhe lá no começo do que se espera, onde quer chegar e as dificuldades do cliente, a gente consegue traçar como vai ser a manutenção depois. Mas o aprendizado começa desde o primeiro dia. Começo. Eu costumo dizer, o emagrecimento é um fato. Uhum. A manutenção é um processo, Sim. para a vida toda. Sem dúvidas, porque as coisas vão mudar. O seu trabalho vai mudar, a rotina da sua família. Então, precisa ter uns pormenores ali, que às vezes a pessoa vai se virar sozinha, mas ela aprendeu antes com o profissional. Ela teve esse momento de guia, né, de educativo. Muito bom. Agora faça para mim. Olha, para você, motivação é algo superestimado. Concordo plenamente. A motivação, ela é importante para começar, mas é uma grande cilada você se agarrar na motivação para manutenção ou para o processo por completo. Porque você falou agora há pouco, o paciente ele começa motivado, ele vem querendo cumprir os prazos, ele faz a compra, ele enche a geladeira, ele faz tudo, né? A primeira semana vai lá, perde o peso, a segunda perde o peso, ele treina, é bonitinho, você fala assim, nossa, esse paciente é de livro, né? Esse paciente vai ser sucesso. Primeiro perrengue, primeira semana que o filho está em prova e você tem que correr atrás dele com aula particular, com isso, com aquilo outro. Aí vem que o seu trabalho empipina lá, você tem relatório para cumprir, e parece que todas as coisas assumem o ápice no mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Aí, aquela alimentação que você estruturou não consegue mais ir ao supermercado para preparar as marmitinhas, não consegue mais deixar os alimentos higienizados, porque está corrido. E aí, um dia você acorda e fala, ai, hoje eu não vou treinar, tá frio, tá chovendo, né? Sim. A motivação foi embora. E aí, o seu plano, a sua meta, o seu objetivo vai embora junto? É exatamente aí que entram as habilidades que você precisa aprender e adquirir. Porque quando falta motivação, o que pesa de verdade, o que te mantém, são as habilidades adquiridas para manter o processo, apesar da falta de motivação. Sim. Perfeito. E na dieta eu vejo essa necessidade de saber se adaptar. Então, se eu não tenho a marmitinha pronta, quais são os itens enlatados que eu posso comprar? As coisas congeladas que são práticas e também saudáveis, né? Aí que eu acho que o profissional que se diferencia, ele não divide os alimentos entre bonzinho e vilão, entre veneno e saúde. E aí a pessoa consegue falar, poxa, realmente eu tenho alternativas, eu não preciso desistir, porque foi me passado trocas, substituições boas para os dias mais corridos, sabe? Perfeito, Isa. Mais uma? Bora. Vamos lá, a próxima aqui. A maioria dos pacientes não precisa de mais informação. Perfeito. A gente falou sobre a inteligência artificial,
que hoje as pessoas já têm informação demais. No Instagram e no TikTok, você adquire conteúdos imensos em segundos. Então, a pessoa não vai procurar o seu atendimento para perguntar quantas calorias tem uma paçoca ou qual o tamanho do hambúrguer. Isso ela acha em qualquer lugar. Mas o que você pode oferecer que a IA não vai oferecer? É essa estratégia comportamental, é essa organização. Ó, a segunda-feira tem a ver com o domingo, então não é só o fast food que você vai comer ali, vamos começar a planejar a semana. Nesse combo que você pediu, quais são as potenciais melhorias? O tipo da carne, o tamanho do pão, maionese, ketchup. Então, assim, você consegue enriquecer tantos detalhes ali e mostrar para a pessoa, olha, vamos incluir? Então, não precisa ser uma fugida da dieta, não precisa ser um problemão. Eu vou calcular aqui para você, eu vou te mostrar as opções de trocas que você pode fazer. Porque esse globalzão, a IA não vai chegar nesse ponto. Ela vai oferecer tudo picado, né? As informações soltas. Então, o profissional, ele amarra aquilo para você. Olha, você escolhe, você gosta, você tá comendo só porque todo mundo vai na lanchonete ou porque é uma coisa importante para você? Então, gera reflexão, planejamento, ó, o depois, como que a gente vai fazer, organização. Então, eu acho que faz todo sentido e o profissional que soubesse encaixar ali, vai bem. Aquele que quiser ser apenas um calculador de dieta e de informações de números, ele vai ficar para trás. Isso é um fato. Informação ele tem disponível, fácil. Ele vem com o plano feito para você, né? Sim. O que ele precisa é de orientação e condução, né? Perfeito. Condução, eu acho que é a chave do processo agora. Como conduzir aquilo que eu sei. Sim. Exato. Eu tenho muita informação, mas agora o que é, e também assim, o que é real, né? O que está na internet que realmente funciona, que é verídico, e o que são as fake news aí da nutrição e da alimentação. O profissional consegue destrinchar rapidamente para você e colocar na mesa o que você pode usar, né? É o guia, realmente. Exatamente. Muito bom, agora para mim. Talvez. Minha vez. Eu acho que assim, quando a gente pensa no segmento, né? Então, uma máxima assim, o paciente ele não abandona uma dieta, ele abandona a si mesmo. Concordo em parte. Em parte. E eu vou dizer por que em parte. Ele não abandona a dieta. Ele erra. Ele falha. Isso faz parte do processo. Não existe nada na vida que a gente siga sem uma escorregada, sem uma falha. Ele vai errar. E aí ele abandona o processo não pela falha, mas como ele interpretou essa falha. Para ele olhar essa falha e dizer: eu não sou competente, eu não dou conta. Olha o que eu já ouvi: ser magro não é para mim. Eu não vou ser magro. Né? Então ele não abandona. Eu acho que é injusto dizer que ele abandona a si mesmo, porque aí a gente coloca toda a culpa, todo o peso ali nas costas dele. Mas na verdade ele abandona porque ele olha a falha e interpreta como uma incompetência, como uma incapacidade, como algo que não seja possível seguir. Perfeito. Entende? Sim. E eu acho que essa culpa, né, a gente tem visto muito e nesse processo das medicações, né, como a gente não tem um tempo de aprendizado, de evolução, né, de mudança de comportamento, a pessoa naturalmente entende que com o remédio ela tem que fazer tudo 100%, que a medicação é um passe livre para dar tudo certo, ela não nos permite errar. Então, cabe a nós profissionais conseguir fazer esse manejo, né, de mostrar que vai ter o erro, vai ter a dificuldade, como reverter dali e aceitar que a vida é acontecendo, né, não é um... E mais, né, Isa, eu acho que um grande problema aí na medicação é que ela não dá chance para o paciente errar às vezes, porque ela atua de uma forma potente ali nos desejos, na fome e saciedade, e o paciente chega diante do doce e não tem desejo pelo doce. Ele nega o doce não porque ele está usando habilidades de escolha, habilidade de pensar no credor e no devedor, que são coisas que a gente ensina o nosso paciente. E, eu vou comer esse doce agora porque amanhã eu não vou comer, né? Em fazer esse processo de dominar, de ser agente da sua alimentação. Ele não come o doce porque ele fica ali apático ao doce. Né? Então ele não tem
a possibilidade de funcionar diante daquele doce. Ele vai numa festa infantil e ele não chuta o balde, não é porque ele tem habilidade para não chutar o balde, porque ele está apático à comida, ele está sem ali o desejo pela comida, sem a fome. Então, acho que a medicação, ela impede, isso é uma coisa que eu escuto, eu vou tomar a medicação porque aí eu vou aprender a comer. Uhum. E, na verdade, é um erro, porque muitas vezes a medicação atua, principalmente se estiver em doses disfuncionais e mal administradas ou automedicadas, né, na dose do vizinho, ele não vai aprender, ele não vai ter a possibilidade de aprender. E aí, a hora que ele fica sem a medicação, ele é o mesmo que ele era antes da medicação, com um efeito rebote, né? De fome e saciedade desregulada e algumas coisas, porque se ele se automedica, ele também interrompe por conta própria, né? E faz isso de uma maneira também inadequada, né? Sim. Sem dúvidas. Eu acho que falta esse processo de entender a exposição, né? Eu, inclusive, incentivo os pacientes, falo, olha, eu acho que você tem que ir até o restaurante que você gosta, você tem que frequentar a sorveteria com uma certa frequência, porque não adianta você passar 3 meses longe com medicação e depois você voltar à sua vida antiga sem a medicação. Nada aconteceu, não houve mudança no processo, né? Então, o ajuste de dose é importante para que a pessoa consiga perceber-se ali, opa, eu tenho a vontade, minha vontade vai até aqui, eu consigo falar não, eu consigo negociar, como que eu tô me sentindo, porque senão fica um zumbi, realmente, né? Não tenho desejos, não tenho impulsos e vou seguindo, né? E é importante viver. Esse podcast e toda essa discussão que eu tenho levantado surgiu do meu incômodo com os meus pacientes, na minha experiência clínica, de ver o quanto eles se sentem perdidos no processo de emagrecimento e no pós-emagrecimento, né? Eles emagrecem, mas dificilmente sustentam isso por muito tempo. E o mercado do emagrecimento foca muito em emagrecer. As pessoas buscam muito estratégias para emagrecer e muito pouco se fala de manutenção. Por que você acha que isso acontece? Money. O que vende, né? O que é mais rentável? As ofertas que prometem 10, 15, 20 quilos a menos em 2 meses? Ou, após o uso do emagrecimento, faça musculação 3 vezes na semana, faça boas compras na alimentação, tenha uma dieta mais flexível, beba água, né? Essas campanhas de outdoor não trazem rentabilidade rápida, né? O caminho das pedras, que a gente sempre fala e que a gente oferece, ele não é bonito para estar na capa do Instagram e do TikTok. Então, o mercado, ele quer ganhar dinheiro com você no processo de emagrecimento. Isso é uma máxima. E o jeito mais fácil de ganhar dinheiro é com promessas rápidas e milagrosas. Então, aquele programa que promete mais perda em menos tempo é o que vai prosperar mais. Aquele profissional que mostra corpos discrepantes, né? E tem muitas discussões em cima disso, né? Do que é um antes e depois, de como usar isso de uma forma saudável. A gente tem muitos relatos de pacientes, de mudanças realistas, de pessoas que se comprometem 6 meses, 1 ano, 2, mas não é o que aparece mais na internet. Então, o mercado, ele quer o imediatismo e o dinheiro lá em cima. Então, a manutenção, o cuidado de vida, a qualidade, o envelhecimento bom, isso aparece muito pouco. É aí que a gente entra, eu acho, né? De trazer luz para esses temas e mostrar para outros profissionais que eles precisam ir para esse caminho. Que esse caminho é o bom, é o autêntico, o sucesso vem ali. E não no que todo mundo faz, naquela promessinha, naquele, né, pormenor. Eu escutei esses dias de um empresário. Eu falei, eu tô com uma certificação para profissionais, para ensinar os profissionais a trabalhar a mentalidade do paciente, a trazer estratégias para ele manter os resultados. Aí esse empresário, ele me disse assim, mas por que um profissional, um nutricionista, compraria o seu programa, adquiriria seu programa, se o paciente vai ficar bom e não vai voltar? É um pensamento real, e os recém-formados escutam isso, né, e os novinhos falam assim, realmente, não vou por aí, né. Você que tá na lida aí há anos, né, assim, esse rostinho de menina aí, mas tá aí há um bom tempo no consultório, tem uma experiência clínica enorme. Você tem medo do seu paciente não voltar?
Cara, eu acho que assim, isso é uma coisa que lá atrás, né, quando a gente se forma, ela é real. Porque você começa a fazer sua pequena cartela e você entende que o paciente precisa de você, ele tem que depender, né? Mas hoje, depois de 10 anos de consultório, quando eu fui entendendo que a liberdade do paciente era mais divulgação minha, né? Aham. Poxa, aquele paciente que teve a alta, ficou bem e tá feliz, ele vai falar mais de mim do que aquele que precisa ficar toda hora ali comigo, que criou uma dependência que não evoluiu, que não teve resultados legais, né? Então, quando a gente aceita isso, você se esforça cada vez mais para se capacitar e dar independência para o cliente, mostrar como ele vive, como comer bem, sem paranoia, sem neuras, e isso naturalmente te coloca num lugar de autoridade e te destaca e te faz ser indicado. Né? Que é essa questão ao contrário. Então, quanto menos a pessoa depende de mim, quanto mais ela vai bem, mais chance de eu ser um profissional de sucesso, ter bons resultados. Quanto mais eu fico criando cenários, esse é o protocolo que só eu faço, essa é uma dieta que você só encontra aqui, mais eu tô me afundando ali num lugar, né, que eu não vou gerar resultado, bem-estar e mudanças positivas. E pode ser que na hora pareça lucrativo, né, e financeiramente bom, mas vai ter fim, né? Uhum. E você não vai chegar naquele lugar, poxa, eu queria ter uma cartela de clientes bacana, com menos esforço, porque não foi construído, né? Foi uma migalha ali que foi jogada no início. Você falou do profissional recém-formado, né, que está saindo da faculdade de nutrição. Eu estou fazendo faculdade de nutrição, você sabe, né? Sim. Estou no meu primeiro semestre. Terminei meu primeiro semestre de Bom. nutrição e olhei lá a carga, né? Olhei lá o histórico, falei, deixa eu ver o que eu vou aprender. Muita coisa bacana, tem muita coisa, mas tem uma única disciplina no primeiro semestre que fala de psicologia. E de verdade eu fiz a disciplina. Eu fiz. Nem peguei equivalência, eu fiz. Não tem nada a ver com o trabalho de mentalidade no emagrecimento. O que eu vejo é que as universidades não estão preparando o profissional para esse momento de agora em diante que nós estamos entrando e que vamos. O que você sente que falta de formação para o profissional da nutrição, para que ele possa encarar esse mercado que se apresenta agora para a gente? Sim, e eu acho que vem muito de encontro com aquilo que a gente falou, da oratória, da forma de você se colocar, do poder de escuta. Então eu vejo que tem muitas anamneses padrão. Então, olha, pergunta se ele bebe água, pergunta sobre evacuação, pergunta sobre coisas muito ali clichês e pouca análise de rotina, de vivências do paciente, de entender, de interpretar. Olha, teve um consumo em excesso por quê? Teve fome ou teve uma ansiedade? Foi um momento de angústia? Não se aprofunda, né? Então, acho que falta isso na formação. É muito rasa, de modo geral, em várias coisas para o consultório. Isso você vai aprender clinicando, aprendendo com outros profissionais. Eu acho que cada vez mais está sendo importante isso, essa mentoria, esse canal com profissionais já formados. Porque você sai desamparado e às vezes você é pego ali pelo charlatão. Olha, esse curso aqui você vai ganhar 50 mil e o paciente vem e você vai passar essa dieta aqui que ela emagrece 15 quilos. Epa, é tudo muito fácil, tudo muito rápido, tudo imediatista. Cuidado, né? Porque os bons profissionais, eles vão sendo construídos pouco a pouco, eles vão identificando as lacunas. Nossa, eu preciso me melhorar em que parte? Eu preciso estudar mais sobre psicologia? Eu preciso melhorar a minha comunicação, minha oratória, minha didática para facilitar o conteúdo para o cliente, né? Então, acho que assim, estudem psicologia, estudem comportamento, estudem comunicação. Com tudo isso em mãos, você pode fazer na sua rede social. Você precisa ser um bom comunicador, entender o mínimo sobre psicologia, sobre o marketing, né, sobre essas divulgações. Então, vai ser útil para tudo, dentro do seu consultório e fora. Perfeito, perfeito. Você está comigo no CPM desde o início, trabalhamos a mente dos nossos pacientes juntas, né? O que você percebe desde o início que a gente conversa sobre mentalidade, você está com os meus pacientes dentro do programa. No CPM, quais elementos te trouxeram expertise para atuar no seu consultório?
Olha, inclusive, teve ferramentas que eu fui desenvolvendo em relação a esses registros e diário alimentar que só ficou claro para mim com a nossa parceria. Então, explorar com o cliente, assim, o que aconteceu naquele dia, como você estava se sentindo quando você comeu determinado alimento, né? Então, eu acho que são essas ferramentas do olhar do psicólogo, que não é para você se formar como psicólogo, para você ser o psicólogo, né? Muitos nutricionistas começam na consulta fazer o papel do psicólogo, e não é essa a intenção. É para entender o mínimo sobre emoções, sobre comportamento, sobre rotina, para você poder usar essas informações a seu favor. Então, acho que o CPM me abriu esse olhar. Olha, Isabelle, pare de ficar focando na comida só, no quanto comeu, na caloria, no tamanho do prato, e olhe também para o que a pessoa está falando da rotina dela, da família dela, das dificuldades que ela tem, que país que ela mora, a cidade, né? Então, esses detalhes eram passados despercebidos por mim, até a gente começar a trocar ideia com várias mulheres de lugares diferentes, com dificuldades diferentes, e perceber que a minha anamnese precisava ser mais profunda, não tão rasa. Então, foram ferramentas ali de escuta melhor, mais ativa, né? E de trabalhar melhor essa comunicação. Você falou em várias mulheres, nos grupos, né? Eu tenho grupos de atendimento para os meus pacientes, você também tem grupos de atendimento para os seus pacientes. Como você vê a atuação do profissional da nutrição em grupos grupos terapêuticos, né? Grupos Sim. de atendimento? Como você vê esse canal dentro da formação da atuação do nutricionista? Sim, eu acho que é uma ferramenta que pode ser muito rica, mas a forma como tem sido feito hoje, né? Então, esse profissional que sai da faculdade entendendo que ele tem que construir algo muito inovador, ele perde a base. Então, a maioria dos grupos, o que é ensinado ali? Olha, eu vou te passar esse cardápio com pouca caloria, não pode tomar refrigerante, não pode comer lanche. São várias restrições que a pessoa sai desse grupo terapêutico pior do que ela entrou. Então, assim, a minha proposta é sempre que elas possam trocar informações uma com a outra, ver que não está sozinha, né? Eu acho que o profissional que souber usar essas ferramentas de troca de informações como aliado, vai ter vantagem. Mas o profissional que quer entregar uma dieta pronta, com um monte de restrição, para ter antes e depois de quem perdeu muitos quilos, isso não é durável. No longo prazo, derruba. Essas pessoas vão criando consciência. Mas, a princípio, parece o rentável ali, né? Sim. Parece o atrativo. E rentável né, Isa? Porque, e de fato, assim, não é nenhum demérito. Eu falo para as minhas alunas da certificação do CPM, não é demérito a gente querer faturar Claro com o que nosso não. trabalho. Não. Muito pelo contrário, eu acho honrado, Sim. né? Principalmente se a gente se prepara, se a gente entrega um bom trabalho, né? E os grupos terapêuticos, eles nos dão a possibilidade de atender maior número de pacientes, aonde eles acabam pagando menos do que se fossem no individual, e a nossa hora de trabalho sobe. Mas é isso que você está falando, não é abrir um grupo terapêutico para dar um papel ou propor um desafio aleatório sem acompanhamento, né? É abrir um grupo terapêutico, um grupo de atendimento, e nutricionista pode sim fazer isso, não precisa ser psicólogo para fazer isso. Abrir um grupo de atendimento onde ele possa ter respaldo para se preparar, né? Imagina pegar pacientes que estão sendo medicados, bem indicados, para um grupo de terapêutico onde você vai trabalhar esse paciente enquanto ele está sendo medicado, para a hora que ele finalizar esse processo. Perfeito. Não é um grande serviço, né? E que o nutricionista pode e deve se capacitar para fazer. Sim. Não, e você falou o ponto-chave. A gente, tanto na faculdade como depois, fala-se pouco sobre dinheiro, de modo geral, né? E o financeiro, é lógico que ele é importante, ele é um pilar essencial da sua paixão pelo trabalho. Poxa, eu vou fazer só o que eu gosto, vai ser filantrópico, né? Não, eu vou fazer uma coisa que eu sou boa, em que eu me dou bem, que eu gosto e que também me dê rentabilidade. Mas como é que eu vou ganhar esse dinheiro de uma forma justa e honesta, entendeu? Porque lógico que você pode fazer trambique, e o nosso papel é que o profissional que está chegando agora não se sinta obrigado a fazer trambique, entendeu? Poxa, eu acabei de me formar, tá muito difícil, a gente tá passando um período do Conselho de Nutrição muito ruim, com muitas barreiras que não tá ajudando o profissional que tá chegando agora no mercado, e aí ele se vê obrigado a fazer a dietinha de moda, eu não, vou dar um jeitinho, porque assim o paciente vem até mim. Então, quando você fala, vamos fazer um grupo com qualidade, vamos passar informação com conteúdo, vamos entregar coisa verdadeira que o chat não vai conseguir te dar, isso é muito rico. E claro que o reconhecimento financeiro vem para quem está fazendo um bom trabalho.
né? Então, eu acho que o papel é esse, é começar a construir, fazer o caminho das pedras, não esperar que o dinheiro caia Exato. do céu, mas que esse profissional que é autêntico, que está se lapidando, que faz o curso, que se aprimora, entrega coisa boa, tá envolvido ali com o cliente, é inevitável que ele se torne uma autoridade e com isso tenha o reconhecimento financeiro também. Perfeito. Isa, se pudesse deixar um recado para os profissionais de nutrição, para os que estão estudando, para os que estão entrando no mercado, para os que já estão no mercado, qual o recado que você deixaria hoje para eles? Eu falo assim, gente, nós saímos da faculdade assim. Eu digo nós porque eu também saí assim, com a ideia de que a gente tem que inovar. Eu preciso fazer um protocolo, uma estelar, uma dieta inédita. Mas a gente precisa, na verdade, trabalhar a base. Esse cliente, ele é carente da informação simples, de uma rotina que funciona, que seja eficiente. Então, se dispõe a ouvir. Se disponha a ter um canal de suporte com esse cliente, se aproxime, crie vínculo, porque é esse material profissional que a IA não vai conseguir substituir. Esse material humano que você se capacita, que você é reconhecido, que é autêntico, ninguém vai tirar de você. E aí você vai ver que o reconhecimento financeiro vem e que os resultados positivos também. Sensacional. Quero te agradecer. Ah, que lindo. Eu sou a tia das flores Ai, e dos maravilhosa. bichos. Muito obrigada, Tá minha aqui. amiga. Muito obrigada pela sua parceria sempre. É um prazer. É uma honra ter você aqui no primeiro episódio desse podcast que eu quero levar cada vez mais longe para que mais profissionais... Gente, eu quero cada vez mais nutricionistas pertinho de mim. Psicólogo e nutricionista, ó, tem que ser Aliados. assim, ó, igual a gente, de mãos dadas, Juntas. né, Isa? Com certeza. Muito obrigada por ter aceito o Ó, meu convite. É uma Foi um honra. prazer e eu tenho certeza que já é um sucesso, porque como tudo que você coloca ali a sua integridade, são bons conteúdos e tá pensando no futuro aí e tenho certeza que vai atingir muitos profissionais. Obrigada, esse é o objetivo. Esse foi o episódio 1 do podcast Entre o Prato e a Mente. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com um profissional, porque emagrecer é físico, sustentar é mental. Entre o prato e a mente, nutrindo o seu conhecimento.